Sejam bem-vindos à classe 1 de Efésios capítulo 1. Vamos falar sobre crescimento espiritual e batalha espiritual. Em Efésios capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que eu quero colocar nesse momento é que diz assim, Paulo, o apóstolo. É muito diferente você dizer apóstolo Paulo e dizer Paulo, o apóstolo, porque aqui ele enfatiza que para nós crescermos em batalha espiritual, precisamos entender que não é um título, é uma função. Tudo aquilo que nós fazemos não é devido ao nosso trabalho, é simplesmente aquilo que Deus nos coloca como um funcionamento em nossas vidas, um propósito pela qual. E no livro de Efésios é um manual, eu posso dizer assim, de batalha espiritual, um manual para que possamos crescer espiritualmente. O propósito pela qual Deus nos quer vivermos é não simplesmente você viver, mas crescer espiritualmente. O tempo não faz de você um maduro espiritual, mas Deus quer que possamos ser expostos às revelações de Deus. À medida que o tempo passa, nós precisamos entender que a nossa vida cristã deve estar fundamentada na palavra e no mover do Espírito Santo. Por exemplo, no Monte da Transfiguração, Jesus aparece do lado de Moisés e Elias, representando a palavra e o poder. Não simplesmente a palavra, mas também o poder de Deus. Muitos ministérios fundamentam os seus ministérios somente na palavra e se tornam céticos e legalistas, e outros no mover do Espírito Santo e se tornam também místicos, e outros somente na comunhão e se tornam carnais. Então Deus quer que cada um de nós possamos crescer espiritualmente. E o livro de Efésios é um manual maravilhoso pela qual nós possamos entender e viver esse contexto. Como eu disse, diz Paulo o apóstolo, muitos baseiam seus ministérios em títulos. O fato de você ter um título de apóstolo não faz de você um apóstolo. O fato de você ter uma igreja não significa que Deus te deu aquela igreja. O apostolado é uma função e a maior honra que nós temos em Deus é obedecermos ao chamado que Deus tem em nossas vidas. Muitos, com temor de não ofenderem as pessoas, acabam ofendendo o próprio Deus, porque Deus não te chamou para fazer e ser e ter algumas coisas, mas muitas pessoas acabam tentando convencer a Deus que são aquelas pessoas e têm aqueles títulos. Mas o chamado de Deus é que possamos entender e compreender e como um rio fluir no nosso chamado e na nossa própria identidade. Bem, o livro de Efésios é um livro, vamos contextualizar esse livro. Éfeso era uma cidade extremamente mística, sensual e humanista. A atmosfera que regia a cidade de Éfeso era muito pesada. E ele começou a ensinar na igreja de Éfeso a crescer, e esse é um livro que ensina a igreja de Éfeso a lutar, porque muitos de nós estamos debaixo de uma batalha e não sabemos lutar. E o fato de você não saber lutar faz de você um derrotado, tá certo? A grande verdade é que nós não podemos ser conformados pela realidade. Temos que entender o propósito pela qual Deus nos coloca naquele lugar. Aprendemos a fluir no nosso chamado em Deus, aprendemos a fluir não pelos nossos títulos, mas pelas funções que somos chamados, sermos ungidos por Deus, e à medida que somos ungidos por Deus, começamos a colocar em prática a operação do Espírito em nossas vidas. Somos chamados a dominar, somos chamados a reinar com Cristo. O livro de Efésios, então, é um manual para que possamos aprender a reinar com Cristo. Ou seremos dominados ou dominaremos, ou seremos influenciados ou influenciaremos. E nós somos chamados para mudarmos as atmosferas espirituais de cidades, de igrejas e de famílias. O verdadeiro apóstolo de Deus é aquele que cria um ambiente espiritual e transforma esses ambientes segundo o reino dos céus. Ele vê os céus, ele tem comunhão com os céus, ele vive nos céus. Ele está completamente alinhado com os céus e ele traz essa atmosfera para a terra. Assim é um apóstolo. O interessante é que o apóstolo romano era aquele que edificava um ambiente parecido com Roma. A palavra apóstolo vem de apóstolos em latim, que significava uma pessoa que era representante do regime, aliás, da cidadania romana, e eles implantavam cidades. No momento que eles iam implantar uma cidade subjugada por Roma, por exemplo, em Israel ou qualquer outro lugar dominado ali pelo Império Romano, eles implantavam toda a cultura, toda a arquitetura, toda a música,
todos implantados nos lugares ocupados. Então, quando um imperador romano chegava naquela cidade, ele se sentia muito à vontade. É como nós somos designados por Deus. E quando Paulo ele viu essa característica, ele pensou, puxa, não existe melhor palavra para designar o que é um apóstolo. O apóstolo é aquele que foi designado por Deus para criar um ambiente na qual a música, a cultura, as palavras, os valores são dos céus. Assim como o imperador romano, quando ele chegava no lugar implantado por Roma, e ali o apóstolo era aquele responsável por criar aquele ambiente naquela terra ocupada, assim também nós somos chamados por Deus para ocupar espaços e deixar Jesus à vontade naquele lugar. Somos chamados por Deus para termos uma mudança de mentalidade. Somos chamados por Deus e mudarmos atmosferas e transformarmos a nossa mente e transformarmos e levarmos pessoas a também sermos e serem transformadas por Deus. Em Efésios capítulo 1, então, versículo 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Somos chamados por Deus, queridos, para recebermos as bênçãos espirituais de Deus. A nossa postura não é somente de receber, mas também de conquistar, de nós termos a mentalidade de conquistadores do reino. E se nós entendermos aqui, nós vemos que versículo 4 diz, assim como ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante a ele em amor. Todas as coisas convergem para Cristo. E os propósitos de Deus devem ser colocados em nós. Precisamos aprender a descobrir os propósitos de Deus. Efésios capítulo 1 é aproximadamente, eu posso dizer assim, uma descoberta de quem você é. Uma descoberta dos propósitos de Deus. Uma descoberta da sua identidade. Por que Deus criou você? Por que Deus gerou você? Sabe, por que você está aqui simplesmente fazendo um número de uma igreja? Não. Deus te chamou para um propósito eterno. Deus te chamou para descobrir esse propósito. E Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim, Ele nos escolheu. Ele escolheu você, Ele escolheu a mim para um grande propósito. É necessário você começar a entender e a buscar o alinhamento dos céus com a sua vida. E à medida que você começa a fluir nesse alinhamento, à medida que a sua identidade começa a ser gerada e formada, você descobre a razão pela qual Deus criou você. Você começa a entender o desenho de Deus na sua vida. E ministério é isso, querido. Ministério é simplesmente reconhecer os propósitos de Deus, os momentos de Deus, os desenhos de Deus, para que isso se torne realidade na sua vida e o melhor de Deus é explorado, é tirado da sua vida e as pessoas são abençoadas, porque quando um contexto de Deus é colocado dentro de nós, quando estamos alinhados no propósito de Deus, as pessoas conseguem ver em nós Jesus. E vendo em nós Jesus, que não é do nosso bem-estar, aliás, não é simplesmente porque nós queremos, é porque Deus gera dentro de nós algo maior. Diz assim, versículo, Ele nos predestinou para Ele. Tudo que nós sonhamos, todo o propósito de Deus, toda a identidade que Deus formou dentro de você, é para Ele, não é para você. Muitos de nós vivemos e construímos o nosso ministério, sabe como? Construímos o nosso ministério baseado em estruturas. Tem pessoas hoje que criam igrejas, formam igrejas, formam ministérios. E os ministérios não são formados, eles são gerados. É algo que vem do seu interior, algo que vem do seu desenho de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 27 diz assim, que nós somos chamados por Deus para gerarmos e deixarmos a unção de Deus te instruir em todas as coisas. Se nós criarmos uma atmosfera e a presença de Deus estiver dentro de nós, um avivamento pessoal nós vamos viver. Deus vai formar a sua identidade. A unção vai proteger esse propósito que existe dentro da sua vida. Somos chamados por Deus para desenvolvermos, e eu costumo dizer que é como um papyrus que você vai abrindo, você vai entendendo o processo de Deus, você vai entendendo quem você é, caminhando junto com Deus. E à medida que você faz isso, mais comunhão, mais unção começa a ser derramada sobre a sua vida. E Deus começa a ativar dentro de você o reino de Deus. Nós precisamos entender então uma coisa, queridos. Qual é o seu chamado? Qual é a sua identidade? Por que Deus formou você?
Qual é o desenho de Deus na sua vida? Essa deve ser a sua pergunta nessa classe número 1. Por que Deus criou você? Se eu puder colocar uma impressão, eu quero deixar uma pergunta, não para mim, não para que eu possa responder, mas para que você, junto com a sua intimidade com Deus, você consiga entender e responder essa pergunta. Qual é a sua identidade? Eu posso dizer uma coisa aqui no versículo 6, diz assim: para louvor e glória da sua graça, porque para Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A primeira coisa que Deus te criou e formou você é para você amar o Senhor. O maior de todos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Todos os ministérios, tudo que você faz, tudo que flui do trono de Deus, a base é o amor. Então, para que você comece a entender o desenho de Deus na sua vida, você precisa aprender a desfrutar do amor de Deus. Você tem que aprender a se deleitar na presença de Deus. Tem pessoas que dizem: ah, não, mas eu não gosto desse nível de adoração, é muito íntimo para mim. Você jamais descobrirá quem você é em Deus se você não mergulhar em águas profundas de intimidade com Deus. Você jamais vai entender o sonho e vai efetivar e ativar e efetivamente viver isso na sua vida se você não mergulhar em águas profundas da intimidade e do amor de Deus. Sabe que é por isso que as minhas canções, a maioria delas, fala do amor de Deus. Você pode reparar. A maioria das canções que Deus colocou no meu coração e eu escrevi, eu compus, fala de um momento de intimidade que eu tive com Deus, revelações profundas, porque somos expostos a essas revelações. E a Bíblia diz que quando nós somos expostos a essa revelação, essas revelações, essa glória manifesta e somos transformados por essa glória. Mas nós precisamos entender então a nossa identidade. À medida que mergulhamos nesse momento de intimidade com Deus, aprendemos a descobrir quem nós somos. Porque nós somos o espelho daquilo que nós vemos. Aquilo que você enxerga, aquilo que você vê, você acaba se tornando igual a Ele. Sabe, queridos? É por isso que muitos se perdem na idolatria. Muitos se perdem em ministérios. Eu costumo dizer que hoje existe uma geração que perde Deus trabalhando para Deus. Existe uma geração hoje que constrói um ministério todo voltado para a terra. E nós somos chamados para construirmos um ministério voltados para o céu, porque Jesus está voltando. Então, Deus nos chama para que a estrutura seja orgânica, onde tudo aquilo que nós fazemos, a estrutura que nós temos é para servir o corpo. E esse corpo, a identidade que Deus nos deu. Se nós entendemos esse momento, versículo 6 diz: gratuitamente no amado. Deus tem disponível para você lugares de intimidade. Deus tem disponível para você lugares que você jamais experimentou. Deus tem disponível para você momentos. Sabe esses momentos de intimidade? Momentos de intimidade de um noivo com uma noiva, que só você e Deus. Deus vai falar palavras profundas ao seu coração. E essa é uma classe que eu quero desafiar você, a você entrar em águas mais profundas de intimidade. E você perguntar: Senhor, quem eu sou? Quem sou eu? O que o Senhor tem para mim? E à medida que você começa a caminhar e se expor nesses lugares de intimidade, é manifesto a vida do Espírito, é ativada dentro de você. Versículo 7 diz assim: e temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e toda prudência. O que eu quero dizer, queridos, que Deus tem prazer em revelar aos seus filhos um projeto eterno. Eu costumo dizer que eu creio que naquele grande dia nós vamos ter duas telas. Uma tela da vida que você viveu, de tudo aquilo que foi colocado diante da sua vida, todos os projetos que foram colocados diante de você e aquilo que você cumpriu. E uma outra tela seria uma tela do grande projeto que Deus tinha para você. E aí nós vamos comparar aquilo que você viveu e aquilo que você poderia ter vivido. E o meu sonho, o meu chamado para você hoje é que você possa unir essas duas telas, onde o seu chamado, a sua vida, o seu propósito, muito mais do que ter um título, muito mais do que você ter um ministério, muito mais do que você viver para você, você possa viver os sonhos de Deus na sua vida. Sabe, que você possa um dia olhar para a sua vida e olhar para trás e fazer uma observação
Senhor, muito obrigado porque eu descobri o teu desenho para a minha vida. Obrigado porque eu descobri os teus propósitos para mim. E sabe, mais do que isso diz, derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência. À medida, queridos, que você começa a caminhar e a abrir, porque Deus tem um projeto, Deus tem um sonho, né? Eu sou engenheiro e eu gosto de projetos, apesar de não trabalhar mais com isso, mas todo projeto que eu executava, eu tinha que ter um mapa, né? Eu tinha que ter um projeto dentro de mim. Existe um projeto para a tua vida. E você tem que ter esse projeto na sua mão, ou pelo menos uma parte, porque Deus nunca revela tudo, mas Ele revela uma parte. E à medida que você vai no versículo 8, diz assim, Deus derramou abundantemente sobre nós a sabedoria e prudência. Versículo 9 diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Existe um mistério. Qual é esse mistério? O projeto de Deus está escondido. Por quê? Deus só vai revelar o seu mistério, a sua herança, o seu projeto e tudo que Deus tem para você, se você mergulhar nessas águas profundas e essa identidade é formada. Essa identidade é criada em Deus, o desenho é formado no Senhor. Se você não está buscando simplesmente os aplausos dos homens aqui na terra, se você não está simplesmente querendo ter um ministério famoso e conhecido, mas se você quer desenvolver o projeto de Deus na sua vida, se você deseja cumprir esse projeto na sua realidade, alinhar os céus na sua vida, você olhar para trás e ver o rastro de Deus, não existe nada melhor na sua vida. Eu olho para a minha vida e vejo a mão de Deus, vejo o rastro de Deus, eu vejo o toque de Deus em cada coisa que eu fiz. Eu sei que eu errei em algumas coisas, mas Deus vai corrigindo, porque aqui ele diz, olha, desvendando, porque nós vamos aprendendo a lidar com o projeto de Deus, com os mistérios de Deus, e à medida que isso vai acontecendo, versículo 10 diz, e fazer convergir todas as coisas na plenitude dos tempos. Eu quero dizer, querido, que nós não vamos acertar em tudo, mas nós vamos convergindo, nós vamos amadurecendo, e aquele projeto que antes era simplesmente um projeto mal feito, tudo pequenininho, Deus vai elaborando algo melhor para você, o desenho vai se tornando real, mais claro, a sua identidade é mais formada. O livro de Efésios é nada mais, nada menos do que um projeto, um momento onde Paulo, não simplesmente o apóstolo Paulo, mas Paulo o apóstolo, um homem que entendeu a função de Deus, o fluir de Deus, que a identidade está ligada à unção, nós vamos ver isso nas outras classes, que a sua identidade, a sua unção está ligada à sua identidade, à segurança daquilo que você é em Cristo, e diz assim, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. Haverá um momento na sua vida que você vai dizer, uau, valeu a pena obedecer. Valeu a pena perseverar em buscar esse mapa, esse projeto, esse mistério, essa herança, porque isso não era simplesmente uma utopia, era o projeto de Deus, que Deus me colocou no trilho, no alinhamento, e as coisas começaram a acontecer. E diz aqui no versículo 10, versículo 11, diz, no qual fomos também feito herança. Deus tem essa herança, queridos. Deus tem uma herança para você. Não fique sentado simplesmente no banco da sua igreja ou no seu ministério, trabalhando, sem perguntar, sem tomar posse dessa herança total para Deus, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu quero que você, nesse exato momento, faça essa pergunta, Senhor, eu estou vivendo a plenitude, porque muitos vivem na sinceridade um projeto, mas não é o projeto pleno de Deus. Muitos vivem ministérios, trabalham para Deus, são sinceros, mas não vivem na plenitude, não vivem na abundância, não vivem na paz, não vivem na alegria, não vivem na unção, não vivem no fluir de Deus, não olham para trás e veem o rastro de Deus. É isso que eu quero dizer para você. Deus nos chama, versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. É nós olharmos para trás e ver que Deus colocou um selo, uma marca. O apóstolo tinha uma marca, tinha um selo, sabe? Vamos voltar naquele texto, naquela ilustração na qual eu disse, o apóstolo era uma pessoa que representava o Império Romano, e ele tinha um selo. Ele mudava e transformava a cultura, o local, o momento, toda a arquitetura. E aqui naquele momento ele tinha um selo, na qual quando ele selava
a palavra era decretada. Somos chamados por Deus para sermos apóstolos, na qual vamos decretar, vamos colocar o selo, somos representantes de Deus para que o rei se sinta à vontade no nosso meio. Isso só vai acontecer, a unção só desce quando entendemos a nossa identidade. Diz aqui, a fim de sermos para o louvor da sua glória, a fim de que antemão esperamos em Cristo. Nós somos os representantes de Jesus aqui na terra. Nós podemos mudar a realidade de nações. Nós temos essa autoridade de criarmos uma atmosfera tal, onde as pessoas, quando elas chegam, elas sintam a presença de Deus, em que também nós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14 diz, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. É o penhor. Você vai descobrir essa herança. Você vai descobrir o que significa ter autoridade. Autoridade, queridos, não é um título. Autoridade é quando queima dentro de você uma herança que Deus colocou, uma marca de Deus. E todos aqueles que têm essa autoridade, todos que têm essa marca, todos que têm esse penhor do Espírito dentro deles, descobriram quem são, que alinharam os projetos em Deus e vivem numa plenitude. E essa autoridade que nós queremos crescer. Porque, como eu estava dizendo, Éfeso era uma cidade muito opressa espiritualmente. Então Paulo começou a ensinar o povo como lutar para que eles não pudessem ser subjugados, muito pelo contrário, dominassem sobre a própria realidade. Somos chamados por Deus, aqui no capítulo 1, versículo 20, diz, o que exerceu nele, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-nos sentar à direita nos lugares celestiais. Temos toda a autoridade dos céus disponível para nós. Só que essa autoridade só será disponibilizada no momento que ocuparmos esses espaços no mundo espiritual. Toda a autoridade está disponível, tudo nos céus, para nós, aqui na terra. Mas, com uma condição, temos que saber quem somos, temos que exercer autoridade, temos que descobrir esse alinhamento entre nós, temos que desvendar quem somos. E à medida que isso acontece, o Senhor libera uma intervenção e somos levantados por Deus. E o mover de Deus vem sobre nós. E para terminar, diz aqui, o qual exercitou nele, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o poder, de todo o domínio, de todo o nome que se nomeia a referir, não somente nesse presente século, mas também no século vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para que seja a cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, o qual, o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que Paulo termina o capítulo 1, e essa classe eu quero terminar com essa frase. Paulo está dizendo assim, queridos. Paulo está dizendo, não existe limites para um homem que obedece a Deus. Não existe nada que pode parar um homem ou uma mulher cheia da presença, da atmosfera de Deus. Não existe potestade nenhuma que pode barrar um homem que sabe quem é em Cristo e vive essa plenitude. Essa classe é para despertar em você, para ativar em você um desejo de descobrir essa identidade. E não apenas descobrir, mas começar a viver esses sonhos de Deus. Até a próxima classe, crescendo em autoridade espiritual.